E aí, meu povo, tirei trabalho. Aquela live agora já está virando a live tradicional de sexta-feira, que é a live que eu tô de batom depois da aula. Então, produzida, eu quero falar com vocês. Ai, Nana, coitada, estava comigo até agora. Foram dois assuntos que eu fiquei pensando, duas questões relacionadas, na verdade, que eu ainda não abordei no podcast, abordarei, mas é porque eu gosto de finalizar os ciclos. E no podcast eu estou finalizando o ciclo da Lei 14.020, eu não terminei ainda, eu tenho mais 2 itens da Lei 14.020 para falar, então vão ter mais 2 episódios. Mas eu sei que a gente tem que conversar sobre a caducidade da MP 927 e as consequências jurídicas, né, da caducidade da MP 927. E eu quero falar aqui rapidinho para vocês, porque essas de sexta-feira são rapidinhas, né, só para trazer noções, assim, ideias, que mais para frente, se for o caso, a gente aprofunda, ou se não for necessário, já fica resolvido. A MP 927 caducou. É isso, não foi convertido em lei, acabou o seu prazo domingo passado, então de segunda em diante o que eu digo é, não faça nada que só esteja previsto na MP 927 a partir de agora, né? Ah, não pode fazer, oi Cláudia, não posso fazer banco de horas? Claro que pode, nos termos da CLT. Não posso fazer teletrabalho? Pode, nos termos da CLT. E o que eu já fiz até agora com base na MP? Isso é direito intertemporal, isso eu vou abordar especificamente no podcast. Nós vamos ter uma série de questões relacionadas a direito intertemporal, questões gerais de direito intertemporal, né? E questões específicas dependendo da matéria que a gente está tratando. Vamos lidar com direito adquirido, vamos falar de princípio da continuidade, primazia da realidade, boa-fé, tudo isso a gente vai falar. Exercício regular de direito, tudo isso. Então, agora, o que eu quero falar é o seguinte, nós tínhamos uma previsão no artigo 5º da MP 927 que dizia que fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e aprendizes. Essa é uma situação diferenciada, por quê? Porque você, como eles não são, principalmente no caso dos estagiários, né, que eu vou me deter mais, os estagiários não são empregados, então você não pode dizer agora, então acabou a MP 927, eu posso adotar o regime da CLT para essas pessoas, para os estagiários, porque eu não tenho previsão na CLT para eles, né? E naturalmente a legislação que trata de estágio não vai abordar especificamente essa matéria, porque de fato é algo muito novo. Então, nesse caso, e é por isso que eu estou dizendo especificamente, vamos trabalhar na seguinte ideia, gente. Interesse jurídico, não interesse processual, interesse jurídico. Qual é o interesse jurídico que nós temos na proteção do estagiário, né, ou na regulamentação do estagiário? É que ele possa ter aliada a teoria e a prática, principalmente nos estágios obrigatórios, nos estágios regulares, regulamentados, né, oi, doutor Leandro? Então, a gente tem que regulamentar a situação desses estagiários pensando no que nós temos agora. Então, assim, tem várias pessoas me perguntando assim, mas o estado de calamidade não acabou, então eu poderia postergar as medidas da MP 927 para o final da calamidade, já que ela falava disso? Não, não. A MP, vigência, né, medida provisória, medida provisória, né, então assim, ela é de 60 mais 60 no máximo, tá? Zelaide, bom te ver. Então, a gente acabou, não tem como, sabe? O que acontece é que alguns efeitos dos atos praticados na vigência da MP vão continuar. Conseguem entender isso, gente? Ou consigo me fazer entender? Não são vocês que têm que entender, isso eu tenho que saber explicar. Nós trabalhamos com um plano de existência, validade e eficácia das normas. Então, quando a gente fala da vigência da norma jurídica, né, o período que ela está em vigor e que, portanto, ela é obrigatória para cumprimento e possível de utilização, essa vigência da medida provisória acabou. Como não houve a conversão em lei, nós precisamos aguardar o decreto legislativo no prazo de 60 dias. Se ele não acontecer, as relações jurídicas estabelecidas nos moldes da MP vão ser regidas pela MP pelo período da sua vigência. Essa é a regra geral. A eficácia é a produção de efeitos. Essa produção de efeitos, ela pode se estender para o além da medida provisória, da vigência da medida provisória? Em alguns casos, sim. Quais? Não dá para a gente dizer bem certinho, infelizmente, não é matemática, a gente não tem como elencar. O que a gente tem como ter algumas ideias de que interesses jurídicos a gente vai poder preservar
apesar da caducidade do MP 927. Então, nós vamos falar de férias, nós vamos falar de banco de horas. O que hoje eu diria para o banco de horas? Desde segunda-feira, pode mais banco de horas por acordo individual para prazo superior a 6 meses. Ah, mas eu tinha assinado lá atrás para poder compensar a partir de 18 meses depois do final da calamidade, por 18 meses a partir do final da calamidade. Bacana, legal. Aquelas horas que foram folgadas e que estão no crédito da empresa durante a vigência da MP, me parece que você pode jogar para frente. Agora, as novas horas, será? Mas não é esse o meu foco agora. Agora só vou deixar a pergunta. Sobre estagiário, o que eu quero dizer é o seguinte, o objetivo continua sendo o mesmo. E aí eu pergunto a vocês, é possível agora o estagiário voltar para a empresa? Cada empresa vai dizer. Está tendo atividade na empresa que ele possa fazer o estágio? Outra pergunta, está funcionando ele fazendo pelo teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância? No caso do estagiário, nem tem controle de jornada, esse tipo de coisa, é tudo bem mais solto, em tese. Está funcionando? Está dando certo? Então, o que eu sugiro? Procura a instituição de ensino para viabilizar a continuidade do estágio nos moldes da MP 927, mas mediante um aditivo, um aditivo ao contrato de estágio que preveja essa opção do trabalho remoto, do teletrabalho durante o período de calamidade. Tá? Não mais justificando na MP, mas justificando no interesse do estagiário. Porque se não puder, porque aí é que está a questão, que é por isso que eu falo de interesse jurídico, se não puder fazer pelo teletrabalho, pelo trabalho remoto, trabalho domicílio, isso vai inviabilizar o estágio, porque ele não tem como voltar a trabalhar, como prestar o serviço de estágio na empresa? Não. Então, o que é melhor? Nesse caso, até porque, no caso do estágio, por não ser vínculo de emprego, a gente não está falando de verba alimentar no sentido do trabalhador, que precisa, mas que, por outro lado, tem todos os direitos garantidos pela Constituição e tudo aquilo, convenção coletiva, acordo coletivo estagiário, ele está meio fora disso. Ele fica meio num limbozinho dele nesse momento. E aí, qual é o interesse jurídico maior? Ora, vamos partir do seguinte, ele está tendo aula telepresencial. Ele está cursando o curso dele por via telepresencial. Ele estava fazendo teletrabalho na empresa por meio do seu contrato de estágio e nada mudou. Por que não fazer um aditivo para que ele continue nessa situação? Mas o que me parece que eu sugiro é que seja feito um aditivo, gente. De fato, faça um aditivo para continuar a situação de teletrabalho, porque aquele teletrabalho do artigo 5º da MP 927, ele acabou. O que acontece é que, na falta de dispositivo melhor e por não haver, atenção, proibição, pelo interesse jurídico do estudante e da empresa, acho que é possível. Pelo menos esse é o meu pensamento por enquanto. Tá? Então, veja o seguinte, não é uma questão de, a gente não tem a previsão, a gente não tem a previsão. Mas a gente tem prejuízo em continuar? Ou o prejuízo maior é não continuar? Então, se a gente pode continuar com essa atividade, ele pode continuar estudando por vídeo, né? Ele está fazendo as aulas telepresenciais. Se ele está estudando, e se até agora ele estava fazendo, isso significa que ele também está tendo o estágio supervisionado, que é a exigência da legislação. Então, se ele pode continuar sendo supervisionado, pode continuar estudando e pode continuar prestando serviço de casa, o maior interesse a preservar não é esse? Para que tirar esse menino do estágio? Ele vai ficar sem o valor que ele está recebendo do estágio, que acho que vale bastante por enquanto. A empresa pode perder o trabalho de algum estagiário que está fazendo um trabalho ótimo, principalmente estando em casa, inclusive por estar em casa, e ele continuará tendo que fazer o estágio depois. Então, para a instituição de ensino também não é bom, porque depois ele vai ter que fazer esse estágio de qualquer maneira. Então, não é melhor que ele continue fazendo agora? Inclusive com um regime de horas bem mais flexível, trabalho muito mais tranquilo. Talvez ele esteja produzindo horrores. A gente não sabe. Então, o que eu quero dizer é, não vislumbro, num primeiro momento, uma proibição. Porque essa que é a diferença, gente. Uma coisa é o teletrabalhador da CLT, porque tem previsão específica, no artigo 75A em diante, sabe? Tem a previsão de quantos dias antes tem que avisar, se é por acordo, se é por comunicação.
isso tem previsão. O estagiário não tem essa previsão. Então, se o trabalhador regido pela CLT tem previsão, a medida provisória alterou as formas da prestação daquele serviço naqueles termos, e agora essa medida provisória não tem mais vigência, você tem a CLT, você volta a aplicar a CLT como sempre aplicou. Agora, o estagiário não tinha essa previsão. E aí você tirar dele essa opção, que nesse momento é muito mais benéfica, é um prejuízo muito maior do que manter. Aí vamos aplicar o quê? Regra da condição mais benéfica prevista no princípio da proteção no Plan Rodrigues. Quem assiste sabe. Então, ela não foi criada exatamente para isso, evidentemente, mas me parece que nós temos essa possibilidade. A mesma coisa a questão dos aprendizes, só que a gente já sabe que aprendizes tem uma outra dificuldade, mas, mais uma vez, tem que fazer o aditivo. Eu acho que é fundamental fazer o aditivo, porque a gente não pode presumir que houve uma prorrogação no tempo, no espaço, na vida. Tá? Mas o contrato de estágio era até o final do ano. Beleza. E quando passou para o teletrabalho, também ficou estabelecido até o final do ano. Gente, não adianta estabelecer até o final do ano, se não tem mais uma lei que suporte. A gente tem que parar de pensar na medida provisória como algo que vem e que resolve tudo, e mais como o seguinte: e se fosse uma lei que tivesse previsto isso e ela tivesse sido revogada? Alguém ia estar perguntando se valia ou não valia? Então, se fosse uma lei que dissesse uma coisa, que dissesse que o teletrabalho pode ser avisando 2 dias antes, e essa lei fosse revogada, no dia seguinte, alguém ia sequer cogitar em poder avisar só 2 dias antes? Não, né? Mas como é uma medida provisória, a gente sabe que teria que regulamentar os períodos, teria a possibilidade de ultratividade, de tudo isso. Então, no caso dos estagiários, o que eu sugiro é que vocês pensem simples. Qual é o interesse jurídico melhor? Qual é o maior interesse desse trabalhador para a gente aceitar, para a gente assegurar? Né? Ele também é um trabalhador, só que ele está numa condição diferenciada. Então, era sobre ele que eu queria falar hoje e lembrar a vocês que o artigo 15 da MP previa também que durante o estado de calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais, e que esses exames poderiam ser feitos dentro de 60 dias do encerramento do estado de calamidade pública. Não dá mais. Principalmente porque, justamente, diferente de contratos aditivos e tudo mais, que tem a previsão de prorrogação no tempo, que até é possível você falar dessa prorrogação do tempo, nesse caso, era realmente uma possibilidade que o legislador, pelo executivo, estava dando para as empresas de suspender a exigibilidade desses exames. Essa suspensão de exigibilidade dos exames acabou imediatamente com o encerramento, com a caducidade da medida provisória. Então, não há como. A mesma coisa em relação ao artigo 17 da MP, que fala da CIPA. Até venho falando sobre isso, muita gente perguntava. Comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Isso também implicava numa prorrogação da estabilidade do cipeiro eleito, né? Porque não ia ser feita eleição agora, então a estabilidade dele ia ser 1 ano, não depois do término do mandato previsto, mas do término do mandato efetivo, por essa possibilidade de prorrogação. Vejam, acabou essa suspensão, então os processos eleitorais em curso têm que ser retomados. Tá? Mas eles vão até o final do estado de calamidade? Não, gente. A previsão do MP era do estado da calamidade pública, até o final do estado de calamidade pública, partindo da premissa que ela seria convertida em lei, e enquanto ela está em vigor. Então, se ela não está mais em vigor, essa previsão que ela tinha de suspender os processos eleitorais de CIPA se encerrou, então os processos de CIPA têm que ser retomados, inclusive com CIPAT, não só eleição, mas a questão de CIPAT, verificar a possibilidade de fazer as eleições de CIPA pelos meios disponíveis, Zoom, Meet, como for, para quem não puder fazer o presencial, mas tem que fazer a inscrição de chapa, seguir o prazo normal de eleição de CIPA, inclusive as reuniões de CIPA pelos meios telepresenciais para quem não puder fazer no físico ou obedecendo o distanciamento, tudo isso vai ter que ser revisto agora e voltar a fazer. Mas principalmente essa parte dos exames médicos que estavam suspensos, a exigibilidade, esses 60 dias depois do estado da calamidade pública, não há a menor possibilidade, a não ser que venha um decreto legislativo agora, nos próximos 60 dias, dando ultratividade para esses artigos e dizendo que esses exames podem ser feitos. Eu diria o seguinte, dentro de 60 dias, seria o mais interessante, você dá o prazo de 60 dias do final da vigência da MP 927,
que foi agora no domingo. Então, aí faria bastante sentido, porque você dá um prazo, porque agora vai ser uma correria para todo mundo fazer exame, mas o fato é que nós não temos mais uma norma legal que ampare, seja a não realização de exames, seja a suspensão dos processos de eleição de CIPA e as próprias atividades da CIPA como um todo. Tá bom? Hoje é isso. Bom final de semana, meu povo. Até mais.